Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nesse plantão glorioso pra gente falar. Thiago Almada, como é que foi o jogo da Argentina? E aí, volta mais cedo, vai ficar mais tempo nas Olimpíadas? A Argentina ganhou, perdeu, empatou? Como é que foi o Thiago Almada? Você vai saber aqui no nosso plantão glorioso. E a gente vai falar também da forma como devemos confiar em quem entende de futebol, de quem vive isso há muito tempo, confiar no John Textor. Porque enquanto muita gente pedia a efetivação do excelente Fábio Mathias, enquanto esteve no Botafogo, foi excelente. Muita gente pedia a efetivação, foi contra a vinda do Arthur Jorge e tal. O Arthur Jorge mostra-se uma decisão acertada e que o John Textor fez a escolha certa. E já o Fábio Mathias, que não quis amadurecer mais no Botafogo ontem, foi demitido do Curitiba porque quis apressar um pouco esse caminho que poderia ter sido um pouco mais assertivo, um pouco mais certeiro. Vamos falar também, é claro, Botafogo e São Paulo. Vamos fazer um pré-jogo? Vamos fazer um esquenta? Tem muita coisa pra gente falar, mas depois da vinheta. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Antes de falar do Thiago Almada, como é que foi o jogo da Argentina e tal, vamos fazer um pré-jogo, né? Vamos fazer um pré-jogo. Tá todo mundo pensando em Botafogo e São Paulo. Na verdade, São Paulo e Botafogo, lá no Morumbi, jogo difícil. Talvez o jogo mais difícil da rodada, tanto para São Paulo como para Botafogo. Primeiro colocado do campeonato, integrante do G6, não será fácil. São Paulo tem um time muito bem treinado pelo Zubeldia, que não estará à beira do campo, mas treinou muito bem esse time de São Paulo. O time evoluiu muito desde a chegada do Zubeldia. E o Botafogo que lidera o campeonato, vou dizer com sobras, né, porque está a 3 pontos só do Palmeiras, mas vem mostrando que realmente é a equipe mais preparada para estar ali onde está. Um empate garante ao Botafogo, dependendo aí do resultado do Flamengo, né? O Flamengo tem um jogo a menos contra o Internacional. Um empate pode dar ao Botafogo a garantia de ser a melhor equipe do primeiro turno. Uma vitória faz com que isso seja certo, porque aí não pode mais ser alcançado nem por Palmeiras e nem por Flamengo, mesmo que vença o jogo a menos que tem diante do Internacional no Beira-Rio, tá certo? Botafogo e São Paulo é um confronto interessante. Do lado de lá, são 4 anos sem vencer o Botafogo, desde 2020, tá? São Paulo venceu a última partida em 2020 pelo Campeonato Brasileiro e de lá para cá são 5 jogos, 4 vitórias do Botafogo e 1 empate. E essas 4 vitórias, uma foi no Campeonato Brasileiro ainda de 2020, mas a partida ocorreu em 2021, o Botafogo venceu por 1-0, gol do Matheus Babi. O Botafogo já estava rebaixado, né? E o São Paulo brigando por título. São Paulo perde para o Botafogo, gol do Matheus Babi, e ainda o Diego Loureiro ainda pega pênalti, né? E em 2022 o Botafogo retorna à Série A e vence os 2 jogos. Aquele 1-0 no Newton Santos com o gol do Kaique, vocês se lembram bem. E no retorno já com Eduardo, Tiquinho, Marçal, aquele time mais robusto, o Botafogo vence, uma chuva danada, né? A torcida do Botafogo fez uma festa no Morumbi, que ainda era Morumbi. Gol do Tiquinho Soares de pênalti. 1-0 o Botafogo vence o São Paulo. Em 2023, primeira rodada, o Botafogo vence por 2-1, gol do Tiquinho e do Eduardo. E no retorno, 0-0 no Morumbi. Foi o jogo da estreia do Lucas Moura, a estreia do Rames Rodrigues. Você se lembra, o canal Gigante Glorioso com a TV GG fez a transmissão dessa partida. E agora, aí encerrando esse primeiro turno, São Paulo e Botafogo no Morumbi. Vou dizer, quem é favorito? Bom, os pitaqueiros de plantão, né? Os palpiteiros de plantão disseram que o São Paulo é mais favorito do que o Botafogo. Mais gente votou a favor de São Paulo, lá no GE, por exemplo, mais gente votou a favor de São Paulo do que a favor do Botafogo, que é realmente um jogo difícil. O torcedor do Botafogo, é claro que ele tem que estar sempre preparado para vencer. Até mandar um abraço para o meu amigo Matheus, meu personal, Matheus. Ele fala assim: Guilherme, o Botafogo vence. O Botafogo vence. Joga bem, joga mal, joga muito, joga pouco, o Botafogo vence. E esse é o Botafogo. É o Botafogo que vence. Independente do adversário, independente de como joga. Agora vai ser a primeira partida que nós vamos atuar
sem o Júnior Santos. Ah, já jogamos sem o Júnior Santos? Já, e vencemos. O Júnior Santos ficou machucado naquele jogo contra o Criciúma. No jogo seguinte a gente venceu o Bragantino. Agora, não sabemos quando teremos o Jacaré de volta. E vai ser um jogo difícil. Mas o Botafogo está preparado. O Botafogo está pronto para esse jogo. E o Arthur Jorge não quer empatar. Porque quem joga para empatar perde. A gente sabe disso, né? O Arthur Jorge está preparado para vencer. O Arthur Jorge está preparado para mais um confronto gigante. A gente teve o confronto contra o Palmeiras, que foi um divisor de águas. Um divisor de águas no Botafogo. E agora esse confronto contra o São Paulo. Uma derrota mostra que o São Paulo também é forte. E mostra que temos margem para evoluir. O empate nos deixa muito próximos de manter a liderança para o retorno, onde a gente abre já no sábado contra o Cruzeiro. Agora, uma vitória realmente faz com que esse Botafogo fique ainda mais forte para a maratona que vem por aí, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Agora vamos lá, falar rapidinho aqui de como o torcedor do Botafogo deve confiar em quem está à frente do departamento de futebol. O Botafogo nomeou, ontem, anunciou novo diretor executivo de futebol, passagens aí por Cruzeiro, Vasco, seja bem-vindo e boa sorte ao Pedro. Mas a gente precisa confiar muito no nosso departamento, comandado pelo John Textor. O Fábio Matias entrou, classificou o Botafogo para a Libertadores, para a fase de grupos, 6-0 no Aurora, venceu jogos dificílimos contra o Bragantino. No Campeonato Carioca, conseguiu emendar uma sequência de vitórias. Foram sequências, 9 vitórias seguidas. Chegou na partida, na estreia da fase de grupos, a gente viu que, não é bem assim, perdemos para o Barranquilla, não é bem assim, não dá para ser só oba-oba, é preciso um treinador mais cascudo, mais experiente, mais vencedor. O Fábio Matias, ele é um excelente treinador de base, ele é muito vencedor. E é claro que o treinador de base, ele está na base, treinando e se preparando para ser treinador do profissional. Ele teve essa excelente passagem pelo Botafogo. A escolha do Fábio Matias foi errada? É muito difícil você falar para um profissional, você recebeu a proposta para ser treinador do Curitiba, um time grande no Paraná, com muita torcida, campeão brasileiro, vai jogar uma Série B sendo SAF, tem um investimento, ou você prefere ficar aqui como auxiliar no Botafogo? É uma coisa assim difícil de decidir, porque você tem a porta aberta ali. Não é um time pequeno. Você tem a possibilidade de ser treinador de um time campeão brasileiro. Ou esperar mais um pouco. É difícil o treinador esperar, porque a oportunidade na cabeça dele pode não aparecer. Mas o pensamento também é o contrário. Eu penso assim, quanto mais pronto eu estou, inclusive pronto para assumir um Botafogo daqui a 2 anos, 2 anos e meio, a gente não sabe quanto tempo o Arthur Jorge fica, de repente o Arthur Jorge quer uma longevidade no Botafogo, mas o Fábio Matias poderia ter aprendido um pouco mais com o treinador português do Botafogo. Então, para a gente ver como o departamento de futebol, ele acerta nas decisões. Ele tem erros? Tem. Mas na questão do comando, aprendemos com 2023 que não podemos dar ouvidos, muitas vezes, a torcedor e a jogadores. Você tem que ouvir quem estuda, entende e pensa o futebol por trás, nos bastidores. E o próprio John Textor, Então ele fala que se arrependeu muito da demissão do Bruno Lage, se arrependeu demais, e aí a gente sabe já o resultado. Então, a vinda do Arthur Jorge foi no sentido de preciso de um treinador grande para um projeto grande. E essa escolha foi acertada. Fala, meu amigo Guilherme Cardoso e galera aqui do GG. Vamos falar sobre Thiago Almada, a estreia de Thiago Almada nas Olimpíadas. Eu acho que jogo foi esse, que jogo confuso. Aliás, confuso até agora, Porque nesse instante ainda no site oficial consta como jogo interrompido. O jogo não foi finalizado ainda. Para todo mundo aqui, obviamente, a gente viu o encerramento da partida, mas oficialmente na plataforma oficial das Olimpíadas consta como checagem de VAR ainda até esse momento. Eu vou até falar a hora aqui que a gente está gravando esse vídeo. Até 12h38 ainda consta como o jogo interrompido. Mas falando de Thiago Almada que teve um primeiro tempo bem discreto, ao meu ver. Discreto até por limitações dadas pelo seu próprio treinador, o Mascherano, que acabou deixando o Almada um pouco mais fixo pelo lado direito.
não teve tantas oportunidades assim de mostrar o seu futebol, mostrar a sua qualidade, mas foi o jogador decisivo no empate que veio acontecer no segundo tempo. Aí, no segundo tempo, a gente já teve um Almada com um pouco mais de mobilidade, ora aparecia no lado esquerdo, ora pro lado direito, muita movimentação pelo meio, tentativa de infiltrações. O jogador que não se escondeu durante a partida, isso aí é fato. O Almada tentava o tempo todo que tinha oportunidade, mas ainda vemos uma Argentina bem desorganizada. Mas no meio dessa desorganização, o Almada consegue uma jogada espetacular aí no final do jogo, né? No finalzinho ali, nos 15 minutos absurdos de acréscimo também, é bom a gente falar aqui. O Almada consegue uma baita jogada de quem conhece, de quem é craque, cracaço de bola, dá 2 dribles ali, inicia a jogada do gol da Argentina, que infelizmente a gente não pode colocar aqui, mas foi uma jogadaça que inicializou nos pés do Thiago Almada. Dos números do Thiago Almada aqui foram 3 passes decisivos, 2 dribles certos, 90% de acerto nos passes e 71 ações com a bola. Dados aqui do nosso querido Tática Alvinegra, do Gui, lá no Twitter, beleza? E aí a Argentina sai com esse empate, mas eu reitero aqui, ó, ainda consta como jogo interrompido. Olha que loucura essas Olimpíadas, né? Mas a gente quer ver um pouco mais de Thiago Almada e claro que o Thiago Almada venha logo pro Botafogo para mostrar esse futebol com a camisa alvinegra, Guilherme. Galera, a gente volta mais tarde com aquela escalação, comentários da escalação, e hoje não perca, a partir das 6 horas e 30 minutos, 18 horas e 30 minutos, 6h30, transmissão aqui na TV GG, São Paulo e Botafogo. Eu, Michael Martins, repórter de campo, Otávio Manuel, o velho Octa, trazendo aquela transmissão de torcedor para torcedor que você merece. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!